Nude Bem com você recebe dicas de diversos especialistas para levar uma vida com mais saúde e muito bem-estar. E no programa de hoje nós vamos abordar como as inúmeras funções da mulher, como cuidar de casa, filhos, trabalho, podem resultar em picos de estresse e principalmente como sair dessa situação. No programa de hoje vamos conversar com a Anne, que venceu o estresse e vai contar pra gente como foi que ela saiu dessa situação. A bancária, de 39 anos, precisou inclusive se afastar do trabalho. Entre as medidas que ela tomou, a caminhada diária é uma das grandes aliadas. Anne, obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história. Então você passou por um pico de estresse. Conta pra gente, como que você percebeu? Quais foram os sintomas que fez com que você identificasse esse momento na sua vida? Os sintomas, na verdade, foram primeiramente percebidos pelas outras pessoas, né? Você acha que tá tudo bem com você acha que tá tudo normal, mas as pessoas começam a te questionar. Você tá triste, você não tá bem, você não tá legal. E o choro também é uma coisa que é muito importante. Às vezes você, do nada, chora e não sabe o motivo. Antes, quando você tava bem, isso acaba atrapalhando a sua vida e as pessoas percebem isso. Então foi nesse momento que eu comecei a pensar em procurar ajuda. Entendi. E aí, você procurou ajuda do médico, um especialista? Quais foram as medidas que você tomou para sair dessa situação? Eu fui em 3 frentes, né, de especialistas, que foram o psiquiatra, o endócrino e a psicologia, né? A terapia me ajudou bastante. Às vezes eu fazia 1 ou 2 vezes por semana, e isso me ajudou bastante. E outras frentes como exercício físico, espiritualidade, música. Isso me ajudou bastante a sair desse momento difícil. Na verdade, é um conjunto de ações. E em casa, afetou também a sua família? Você tem um filho, você contou, de 11 anos, um marido. Como que ficou a relação em casa com a família? Então, você se isola bastante. Então, assim, meu filho sempre questionava: mãe, você tá triste? Alguma coisa comigo? E acaba afetando isso. Então, eles tiveram muita paciência, porque não é uma coisa fácil de se lidar. Você fica muitas vezes prostrado, você fica na cama, é muito difícil às vezes você levantar para fazer um exercício físico, para você conviver com as pessoas. Então houve muita paciência da família e isso ajudou bastante na recuperação. Anne, me fala uma coisa, você atribui esse pico de estresse que você passou? Você é jovem, 39 anos, um filho de 11 anos, uma vida toda pela frente, uma mulher ativa, inúmeras funções que você tem que desempenhar como mulher. Você acredita que esse foi o principal fator? Sim. A gente se cobra muito como mulher, a gente é multitarefa. Nós temos que ser ótimas mães, ótimas esposas, ótimas profissionais no trabalho. E essa autocobrança que a gente não consegue lidar acaba desenvolvendo esse pico de estresse. E passou com o endócrino, procurou uma psicóloga, né? Você chegou a passar com outros especialistas também? O psiquiatra. Começou a fazer caminhadinha, música. Gente, a música, ela eleva a alma, né? Então, colocar uma música ali, levanta o astral. Sim, com certeza. Isso foi uma dica de um colega do trabalho, né, que também passou por isso. E ele me falou de 3 coisas importantes. Caminhada, às vezes você não acorda disposto. Dorme com a roupa da academia, deixa o tênis do lado, porque aquilo vai te incentivar aí. Mesmo que sejam poucos passos no início, mas depois você vai se acostumando e isso vai te trazendo muito mais alegria. A música, sem dúvida nenhuma, foi super importante e a espiritualidade também. Tem que estar tudo em equilíbrio, né? E olha que dica bacana, a Anne acabou de contar pra gente, né? Que ela todo dia, ao invés do pijaminha, gente, não era o pijaminha que ela colocava, não. Era uma outra roupa pra dormir. Qual roupa que você colocava pra dormir? Legging, blusa e top. Ela já dormia pronta pra ir pra academia e deixava o tênis ali do lado. Sim. Que aí acordou, não tem desculpa, né? Você olha no espelho e fala, poxa, tô no jeito. Escovar o dentinho, tomar um cafezinho gostoso e ó, pra rua malhar. Vencido esse pico de estresse, como que está a sua vida hoje? Outra pessoa, assim, quando eu consegui sair desse pico de estresse, as pessoas notaram rapidamente a minha mudança, assim. Estou mais alegre, mais disposta, animada com o trabalho, disposta para brincar com meu filho, para fazer atividades com a minha família. Então, assim, vale muito a pena procurar ajuda, vale muito a pena
trabalhar essa questão da autocobrança feminina. Hoje você consegue conciliar tudo sem cobrança. Tranquilamente. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Bom, gente, e agora com as dicas super legais que a Anne passou pra gente, como ela venceu, saiu dessa situação de estresse, nós vamos para o estúdio, porque lá a gente vai conversar com uma especialista que também tem algumas dicas super especiais. Vamos para lá? E que bom que a Anne conseguiu contornar essa situação e hoje está livre do estresse. E para entender um pouquinho mais sobre os sintomas, cuidados e principalmente como evitar o estresse, nós vamos conversar agora com a psicóloga Andréa Leão. Andréa, muito obrigada, disse sim para o nosso convite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, na reportagem a gente acompanhou, a Anne citou, né, que a família foi a primeira a perceber ali que ela estava entrando em um quadro de estresse. É importante a família ficar atenta? Com certeza, as pessoas próximas, né, familiares, colegas de trabalho, porque pessoas que passam muito tempo conosco podem perceber mudança comportamental, porque certamente acontecerão mudanças comportamentais que são bem visíveis. Então, é o ânimo que a pessoa tem para fazer coisas, atividades que eram antes prazerosas, hábito de lado. Isso, hábito de sono, alimentação. Choro, a Anne citou, né, bastante choro. Então, humor, né, o limiar de tolerância à frustração, a paciência. Então, a pessoa era super paciente, começa a ficar mais irritadiça, impaciente. Então, enfim, a gente mostra sinais, né? E o outro, é mais fácil para quem está perto perceber isso do que a gente mesmo. Né? Até porque eu imagino que de repente fala assim, isso vai passar, é só uma crise nervosa, ou eu estou mais estressada hoje, mas não, tem que ficar atenta. Começou ali os sintomas no primeiro dia, segundo, terceiro, uma semana, nada de mudança, alguma coisa não tá legal. Exatamente, né? E a gente se adapta muito às situações. O ser humano foi feito para se adaptar e lidar com situações bem imprevistas. Então a gente acaba se adaptando ao caos do estresse e o que acho que é normal. E é o que você falou, acha que é normal, faz parte da vida, não, eu só estou corrida, eu estou sem tempo, eu só estou cansado, eu não dormi direito, é algo pontual, mas não um quadro que já sinaliza um adoecimento mental. E qual o primeiro caminho, o primeiro passo, quando a família ou quando a própria pessoa percebe que ela está entrando ali em um quadro de estresse? Bom, primeiro a gente precisa saber comunicar para o outro, né? Porque se eu quero ajudar uma pessoa, eu preciso saber como eu vou falar para essa pessoa que eu estou percebendo que algo não está bem. Então é importante ter carinho, cuidado para falar. E a pessoa, por outro lado, ouvir, questionar, refletir sobre o comportamento dela e a percepção do outro sobre ela, né? Procurar ajuda profissional, psicólogo é o primeiro passo, clínica, ajuda médica, como que eu faço? Qual que é o caminho? Se de repente aparece um nódulo, é uma mulher, né? Então vou exemplificar para o público feminino. Aparece um nódulo no seio, eu percebo que tem. Eu vou fazer o que com aquilo? Eu vou ter que investigar. Sim. Com quem? Com um profissional da área específico, né? Um masto. Enfim, então, da mesma forma, saúde mental. Se eu percebo que eu estou adoecendo, é importante investigar. Quem pode fazer isso e quem faz? Psicólogo e psiquiatra, né? Não só esses profissionais. A pessoa pode recorrer. A Anne foi no endócrino, né? É interessante porque alguns quadros de saúde física mesmo repercutem no estado mental, né? Então, procurar profissionais que possam avaliar. E uma dica importante, liste os sintomas, liste os comportamentos. Eu estou irritada, estou sem paciência, não consigo dormir, estou chorando. Há quanto tempo, né? Uma semana, Isso. Um mês, 2 dias? Liste e peça para as pessoas também listarem. Porque quando a gente vai numa consulta, a gente acaba esquecendo. Sim. Né? Leva ali anotadinho. Sim.
Anotou essa dica? Bom, nós temos outras dicas, outras informações sobre estresse daqui a pouquinho, na volta do intervalo. Não saia daí. Estamos de volta. Saúde, qualidade de vida e bem-estar são os principais assuntos abordados no programa De Bem com Você. Como identificar e tratar um quadro de estresse é pauta do programa de hoje. Para isso, a gente recebe a psicóloga Andréa Leão. Andréa, quais são os principais sintomas possíveis de identificar uma depressão? Ou, de repente, não é uma depressão, é só um quadro de estresse ou um nervoso, enfim. A gente sabe que existe diferença entre a depressão e o estresse, ou tudo é a mesma coisa? Ou até a ansiedade, né? São 3, então, depressão, ansiedade e estresse. Sim, a gente podia até acrescentar o pânico, né? Pânico, é verdade, síndrome do pânico. Que são semelhantes em alguns sintomas e algumas características, Como né? diferenciar um do outro? Bom, primeiro a gente precisa entender o que pode ser patológico ou não, né? No caso do estresse, o estresse é uma reação normal, natural do organismo, quando ele está frente a algo que ele reconheça como um perigo iminente à vida, à própria pessoa. E aí o organismo se prepara para lutar ou fugir, né? Então é comum a gente ter episódios de estresse, momentos de estresse, e isso não ser configurado como um adoecimento mental, né? Mas como parte do cotidiano da vida. A vida corrida, né? Sim. Que todo mundo leva essa vida né? louca. Um exemplo para vir aqui. Eu posso ter ficado estressada porque gera euforia, gera uma expectativa, então meu organismo reage. Opa, está acontecendo algo, eu preciso preparar esse organismo, esse corpo, caso ele precise, né? Fugir, lutar, enfim. E o que significa isso? Que ele vai secretar substâncias, né, que vão fazer com que meus músculos se contraiam, que eu tenha mais disposição, que eu consiga, se eu precisar correr, conseguir fazer isso com mais prontidão, né? Então isso é algo natural, faz parte do funcionamento humano, do nosso organismo. O que seria o adoecimento? Quando não é pontual, quando é corriqueiro. Todos os dias, o tempo todo, a pessoa está nessa euforia ou preparada para aquela sensação de sair correndo mesmo, Sim. né? Acho que isso que a gente pode identificar. De sufocamento, de uma pressão. A respiração chega a ficar mais ofegante, né? Então, uma dica muito importante, e a gente vai nas dicas, que eu acho bem importante, né? Uma dica importante é a frequência. Qual é a frequência que ocorrem aqueles sintomas? Eu posso ter ficado irritada agora no trânsito. Foi pontual ou sempre que eu dirijo eu fico irritada? Mas eu fico irritada no sentido de não parece mais ser eu naquele carro. É uma outra pessoa que eu falo, nossa... Acontece uma transformação Uma ali, transformação, né? Você fica... mesmo. Eu sempre falo para a pessoa, presta atenção no teu corpo. O que você está sentindo agora? Sente raiva agora. Pensa numa situação que você tem raiva. Como você está sentindo? O corpo reage, a gente tensiona, franze, né? Então, esses episódios, se eu vim aqui e fiquei estressado, ok, mas toda vez que eu pego um carro, eu fico assim. Chego em casa, eu fico assim porque não está organizada a minha casa. Eu fico irritada porque eu tenho muita coisa para fazer. Sinto que eu não tenho tempo, né? E é algo que a gente precisa ficar atenta. Eu costumo dizer que pendurar lá num varalzinho. Ter um varal de preocupação. Opa, isso está acontecendo comigo. E observar bastante. A depressão, quais são os sintomas? A depressão a tendência da pessoa, ela ter um pessimismo frente à vida. Então ela olha para a vida... Acredita que tudo vai dar errado o tempo todo. Não só isso... Além disso... Mas também, ela quando olha para o futuro, ela não acha que a vida dela vai ser boa. Ela não acredita que... Não consegue nem criar planos futuros, então. Tem dificuldade porque ela não acredita.
tem um sentimento de desesperança muito significativo, né? Vai mudar o apetite. Porque aí já começa a afetar a parte clínica mesmo, né? Também, né? Também. De forma geral, os adoecimentos mentais, eles afetam também a vida social, compromete, porque o ser humano é um ser relacional, né? Então, uma pessoa estressada, irritada, né? Ela vai discutir mais, vai brigar mais, a tendência é ela ficar mais irritadiça e disfórica, né? Uma pessoa depressiva, a tendência é se recolher. Ela não quer ter contato com ninguém. Não quer ter contato, não quer conversar. Então tem reunião de família, fala aquele oi. Não sendo adolescente, né? Porque o adolescente tem um comportamento típico de se recolher. Mas sendo um adulto, acaba se afastando bastante. Quando recebe convites, não aceita. A vida social fica completamente defasada, né? De lado. Fica muito comprometida a vida social. Afeta a carreira. Por quê? Porque a gente não trabalha só com um computador e um mouse. Sim. A gente trabalha com o outro, que é humano também. Né? Então, prejudica bastante essas relações. E agora a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela também é um quadro, faz parte do transtornos fóbicos ansiosos, né? Que a ansiedade, ou ansiedade generalizada, e o pânico, o ápice da ansiedade, ou um tipo, né, que a pessoa acaba desenvolvendo ela teme que ela perca o controle em alguma situação específica que desencadeia isso. Então, a sensação de morte. 2 eventos são muito comuns, né? Sensação de morte ou de loucura. Nos relatos a gente ouve bastante, né? Então, a pessoa acredita, porque é uma disfunção que altera o pensamento, acredita que não consegue respirar. E ela começa... Sente falta de ar. Não consegue, o corpo reage, né? Não consegue, já escutei, não consegue engolir saliva, o coração bate muito, enfim, realmente sintomas que a pessoa parece que está tendo algo que é muito grave, até uma convulsão. Tem pessoas que têm essa convulsão. Por conta da síndrome do pânico. Ela está fingindo, ela está dissimulando, ela está querendo enganar as pessoas. Não, é o cérebro mesmo. É a mente que está entendendo daquela forma. Entendi. Andréa, mas o mais importante é que para todos os tipos de ou estresse, ou a síndrome do pânico, ou a depressão, existe o tratamento, existe também maneiras de evitar esses tipos de doenças. Eu posso falar que é uma doença, uma síndrome? Não, uma doença mental. Uma doença mental. Então existe como. E a gente vai descobrir depois do intervalo como evitar o estresse, a ansiedade, uma síndrome. Então, não saia daí. A gente volta já já. Estamos de volta. O estresse e o esgotamento físico e mental são comuns na maioria das pessoas, seja por conflitos nos relacionamentos familiares ou problemas profissionais. Quando a ansiedade invade o corpo e a mente, a pressão arterial pode subir. Um quadro de estresse também provoca desânimo. Porém, a boa notícia é que é possível aliviar o estresse e, claro, tratar essas causas. Andréa, atividades alternativas como caminhadas, escutar música, podem ajudar a aliviar o estresse? Ou prevenir, né? Que a ideia é prevenir. Sim, com certeza, e é recomendado, né? É importante porque, primeiro, ela te faz pausar. Né? No relato da Anne, as múltiplas tarefas de uma mulher, Sim. né? Mas não é só mulher, homem também tem. Hoje em dia a gente trabalha muito, a gente faz muita coisa e a gente vive numa ordem que não tem o tempo. O tempo todo a gente está com pressa, né? Porque não tem tempo. O trabalho toma muito mais tempo do que a grande maioria gostaria. Tem as questões que envolvem família. Enfim, são N fatos que na verdade não são fatos, são compromissos. Então, quando você estabelece uma rotina para fazer caminhadas, escutar uma música que te faça bem,
Porque tem músicas, na verdade... Ou que acaba deixando mais agitado, né? Agitado ou irritado, enfim, né? Quando você separa um tempo para oração, para leituras, para um momento de cozinhar, não aquele de rotina, mas um preparo de um alimento que você queira comer ou presentear alguém que você ama, né? Uma arte, de repente, Sim, um curso. Um artesanato, exatamente. Isso já quebra a tua rotina. Sim. Então, o que eu recomendo, além disso, escolha atividades que você realmente irá fazer, que caiba na tua vida. São prazerosas, né? Porque, de repente, uma caminhada, a gente fala, a psicóloga falou que eu tenho que caminhar 3 vezes por semana. Mas não é o que a pessoa gosta de fazer, ela prefere natação. Ou bicicleta. Então, né? São várias, descobrir o que faz o coração vibrar mais forte. Exatamente. Ficar mais feliz. E que seja possível. Então, por exemplo, eu não consigo, eu não tenho tempo para ir para academia, eu gostaria de fazer, ou fazer uma caminhada, eu não posso. Mas na minha casa, eu tenho um espaçozinho para comprar uma esteira. Eu compro uma esteira, coloco no cantinho e tem aí várias no LX, né? E viva esse aplicativo. Coloco num cantinho, não tem tempo, mas ou antes de você iniciar atividades ou antes de dormir você pode fazer, né? Sim. Então fica mais prático e a tendência é a gente aderir. Então é importante a gente avaliar, né? O que cabe na nossa vida, escolher e praticar o ócio criativo. O que é o ócio criativo, né? Eu fazer pequenas pausas ao longo do dia. Então, quando eu penso, nossa, eu não tenho como ficar 1 hora fazendo caminhada, eu não vou conseguir fazer isso, né? Embora seja indicado. Tá, mas você consegue parar por 3 minutos Respira. A cada 1h30? Né? Ganha fôlego e segue. Sim. Parar. Essa pausa é importante, até porque o corpo humano não é uma máquina, né? A gente costuma achar que sim, quer fazer tudo, quer dar conta de tudo, mas essa pausa é importante. E é algo muito simples, que cabe para todas as pessoas, né? Dá para fazer no local de trabalho, sim. Em casa. 3 minutinhos, 2 minutinhos, 5 minutinhos. E o ócio que significa criativo é não fazer nada que seja uma obrigação. Algo que seja prazeroso. Prazeroso para a pessoa. Prazer. Que seja olhar para o céu, fotografar pássaros, insetos, prestar atenção nas pessoas, desenhar, escrever uma poesia. Né? Então, o próprio diálogo mesmo, né? As pessoas estão tão acostumadas com o WhatsApp, com o celular, que às vezes não para fazer uma rodinha ali e conversar, né? Sobre diversos assuntos, enfim. Mas o estresse, ele também causa insônia. Então, uma boa noite de sono, um sono de qualidade pode prevenir o estresse ou ajudar, de repente, quando eu já estou com esse quadro, a melhorar esse quadro? Dormir bem é essencial, mas não é só dormir bem. É dormir bem, se alimentar bem, fazer atividades físicas. Né? Então, a gente diria, é um combo. Conjunto de todo, ações. Né? Ter um estilo de vida que é mais saudável. Prestar atenção no que come e como come. Né? Engole com uma coisa com pressa, né? Ou pula refeições, passa o dia todo sem comer e come só à noite. Imagina como que tá o organismo, né? E aí não dorme, fica madrugada porque fica olhando. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é olhando aplicativos. Então eu entro no Instagram para curtir alguma coisa, para ver algumas dicas para saúde mental, para ansiedade e estresse. Só que eu fico muito mais tempo do que gostaria. Perde a noção. Quando eu vejo 2 da manhã, eu acordo às 6. Então, prestar atenção nisso e modificar hábitos, né? Eu não vou olhar aplicativo, celular, 1 hora antes de dormir, porque você garante um teto para você não atrapalhar seu sono, do quanto você vai usar o aplicativo, né? Então, são intervenções, são estratégias que a gente pode adotar para facilitar. E também a gente pode fazer respirações, meditar. A espiritualidade é muito bom, ajuda muito, né? E tem os fitoterápicos também. Agora, se a minha insônia me prejudica, eu fiz toda essa adequação na minha vida e mesmo assim eu não consigo dormir e quando durmo eu fico acordando,
eu preciso procurar um profissional de saúde. Tá na hora de procurar ajuda médica. Sim, né? Sim. E não ter esse preconceito. É aquilo que a gente falou desde o começo, né? Você anota quantas vezes esses sintomas aparecem e se eles estão muito frequentes, é hora de buscar ajuda. Com certeza, é salutar dormir. Ótimo. Né? Bom, muito obrigada, Andréia, pelas suas dicas, foram valiosas. Tenho certeza que em casa todo mundo anotou aí direitinho. Nós agradecemos muito a sua participação e eu espero que você tenha uma vida leve e longe do estresse. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Até a próxima!